A mensagem hoje é aos pés de Jesus. Quantos querem sentar aos pés de Jesus? Marcos, capítulo 14. Deus vai falar poderosamente com você. Preste atenção em cada palavra. Você que vai assistir amanhã offline, pela internet, no YouTube. Deus vai falar contigo. Não se distraia, assista a mensagem toda. Deus vai abrir teu entendimento para muita coisa e você vai receber um grande milagre hoje. Quantos creem? Aleluia. Marcos, capítulo 14, versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns ouvem que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez desse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que molestais? Ela fez boa obra para comigo. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O nardo puro era uma especiaria cara que vinha da Índia. Ela custava, em média, de um dia de um salário de um trabalhador. Então, vamos dizer que um dia de trabalho, 300 dinheiros, 300 denários, contando, tirando o sábado e domingo, o judeu não trabalha no sábado. Então esse perfume valeria no mínimo um ano de um trabalho de um trabalhador. Um ano, por exemplo, o salário mínimo é R$1.000, então um ano R$12.000, é o que custava. Só que não era só isso, eu não estou falando de dinheiro aqui, quem sabe conhece a nossa igreja, já passou o horário do ofertório, estou falando de um propósito, de uma adoração. Essa mulher derramou sobre Jesus um perfume que custava hoje aproximadamente R$12.000, mas não dentro de um contexto do Brasil, mas dentro de um contexto oriental, de um povo que estava sendo oprimido por Roma, que a linguagem era somente de alimentação, e o povo estava depauperado, vivendo miséria, num momento de tanta miséria, de tanta escassez. Foi no pior momento de maior crise, por exemplo, imagina a maior crise que o Brasil já enfrentou. Foi nesse momento que essa mulher derramou, não foi no momento de prosperidade, que o dólar estava em baixa, foi no momento que estava faltando recursos, que as pessoas estavam morrendo de fome ao redor dela, que ela derramou. E aí, a Bíblia diz que ela foi criticada e disseram assim para ela: para que esse desperdício? Esse desperdício. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidamente. O que para o homem natural é desperdício, para o céu é adoração. Eu vou repetir. O que para o homem natural é desperdício, para o céu é adoração. E começaram a criticar e indagaram em si. Sabe o que significa a palavra indagar em si? Só um se pronunciou. A Bíblia diz, lá no livro de João, ele menciona que Judas se pronunciou e disse: para que isso? Marcos não diz quem foi, mas Marcos diz que todos indagaram entre si, ou seja, todos os 12. Marcos, ele é um evangelista, ele não foi 12 de Jesus, ele era aquele que andava junto com os 12, ele era como se fosse da estrutura de igreja nossa hoje, um 144, ele era um discípulo de um 12, que andava com Jesus, e ele escreve isso porque ele tem uma visão panorâmica do ambiente, ele está no ambiente, e quando aquela mulher derrama aquele perfume na cabeça de Jesus, o ambiente fica pesado, ele percebe. E como mensagem subjetiva, ele olha no olho de cada um e ele começa a analisar o olho de Pedro, o olhar
de cada um, de João, de cada um dos 12, e eles chegam à conclusão que todos ficaram insatisfeitos com a oferta daquela mulher. Não foi a maioria, ele diz bem claro, todos. Mas João, ele nunca vai criticar a si mesmo, né? E quando ele escreve o evangelho dele, ele diz que o único que ficou insatisfeito, ele deixa bem claro que foi Judas. E aí ele diz, por que Judas ficou insatisfeito? Porque Judas era ladrão. Mas na verdade, todos ficaram, até o próprio João ficou insatisfeito com aquela adoração. E indagaram. Quem aqui já viu uma pessoa olhando de cara feia para você, você está falando e a pessoa está assim, ó, entortando a cara, e aí, quem já viu? O nome disso é mensagem subjetiva. Você está expressando o seu pensamento com a sua fisionomia, e aí, ou então já foi ao contrário, você, imagina só, você estava sentado olhando para a cara da pessoa, e a pessoa falando, você assim, ó. Aí você está pensando assim, que isso, cara, será que... Aí tu percebe que está fazendo cara feia, tu fala, será que ela percebeu que eu fiz cara feia? Aí tu vem desentortando a cara assim. Só que já era, a pessoa já percebeu. É uma mensagem subjetiva, é um comando que o cérebro te dá e ele começa a agir. Sem você perceber, você já entortou a cara. Foi isso que eles fizeram. Quando a pessoa chupa limão, todo mundo sabe o que é ruim. Quando a pessoa come uma coisa doce, né? Não precisa te fazer igual a Ana Maria Braga, entrar debaixo da mesa. Não precisa. A cara de satisfação, de prazer já diz, né? Quando eu estou pregando, eu olho para a cara de uns e eu vejo assim o pessoal sentado assim, prestando atenção. Eu olho para a cara de outro. Aí quando chega no final do culto, eu percebo que a cara da pessoa já está melhor. E às vezes não, a pessoa vai com a cara emburrada mesmo. Mas o que eu entendo com isso? Que ele fez uma leitura, ele percebeu, olha, a insatisfação dos 12, a insatisfação da liderança que andava com Jesus. Calma, deixa o Batman quieto. Aqui na nossa igreja, só a nossa igreja que morcego atravessa e passa e passa. E aí? A natureza, a criação anuncia a glória de Deus. Morcegão legal. Se ele virar um homem, eu falei, é o cão de Drácula, eu já expulso, aí é capeta. Mas só passou direto, é da natureza de Deus, amém? Vamos lá. Então, meu amado, adoração, primeiramente que, aquele momento ali, aquela mulher, ela começa a despertar no coração de outras pessoas e cria um ambiente. Mas por que aqueles homens não entenderam? Por que eles julgaram? Irmãos, até hoje acontece isso. Quando você é comprometido com a obra, você começa já a ir para a célula, você começa a ir para o culto, aí tem ensaio do louvor, aí tem ensaio da dança, e aí você está comprometido, para os outros é desperdício de tempo, para você é adoração. O que para você é adoração, para os outros que estão perecendo é desperdício. Mas sabe por que eles têm essas características, eles têm essa ideia? Porque é muito fácil resolver o imediatismo, o pragmatismo. As pessoas, elas falam, em vez de você sentar aos pés de Jesus, esperando que Jesus resolva os teus problemas, por que tu não levanta e não vai fazer? É como se nós tivéssemos uma resposta para eles. Olha só, quando eu levanto dos pés de Jesus, quando eu levanto, eu tenho uma atitude de correr atrás dos meus objetivos. Mas se quanto mais tempo eu investir aos pés de Jesus, mais rápido eu alcanço os meus objetivos. Porque quando eu estou aos pés de Jesus, Jesus está organizando a minha vida. E quando eu não tenho tempo para sentar aos pés de Jesus, eu vou gerir a minha vida. E aí eu vou fazer tudo errado, porque eu fui mal orientado pelo céu, e eu vou ter que gastar mais tempo para reconstruir aquilo que eu fiz mal orientado. E eu vou perder mais tempo. Ninguém que acorda de manhã, antes de pegar no WhatsApp, ou pegar no Facebook, ou na rede social, tira meia hora de oração, mais meia hora de leitura de Bíblia, que a vida dele, o dia dele vai sendo organizado pelo céu. Porque o primeiro contato com ele foi com o céu. Quando a pessoa acorda já futucando o WhatsApp, já começa um negócio, uma notícia ruim, desorganiza o dia dele todinho, parece que o dia passa e você não fez nada. Experimenta ter o primeiro contato com Deus antes de você pegar no WhatsApp ou alguma coisa. Dá primazia ao céu. Quem está entendendo isso? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.
O problema é que as pessoas são pragmáticas e elas querem nos tornar como elas. Toda pessoa que senta para adorar, ela vai se incomodar em algum momento. Irmãos, quando você se separa para orar, o teu telefone toca como nunca. Criança bate na porta do quarto 300 vezes. Porque a adoração, quando você senta para adorar o Senhor, sempre alguém vai te incomodar. Para analisar que as 2 vezes que Maria senta no pé de Jesus, as pessoas vão incomodar. Marta, mestre, não te importa que ela fique aí? Jesus, olha Maria. Muitas coisas são urgentes e necessárias, mas só uma é importante. Maria escolheu a melhor parte. E você pode reparar que em todas as ocasiões é Jesus que dá a resposta para quem quer incomodar, porque quem está adorando não tem tempo para dar resposta para quem está criticando. Eu não prego nunca com um discurso religioso de acusação a ninguém, mas o diabo usa pessoas. Mas Maria em momento nenhum levantou e disse, eu estou adorando aqui você. Enquanto eu adorava, ela não cantou nenhuma música, ela não disse nada. Você está me incomodando, nada disso. Maria continuou adorando. Mestre, não te importa? Jesus disse, ei, é isso. Jesus deu a resposta. E aqui, quando ela quebra o vaso, estão criticando ela, ela está. Estão criticando ela está. Jesus abre de novo e defende ela. Deixa ela em paz. Ela está fazendo isso para mim. Os pobres, vocês sempre vão estar com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma coisa pelos pobres, vocês poderiam ter feito, que pobre tem tudo em qualquer lugar. Vocês não querem fazer nada com os pobres, vocês não estão nem pensando em favorecer os pobres, vocês estão preocupados com a adoração dela. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: aonde meu evangelho for pregado, vão contar a história dela, e daqui 2020 anos, o Davi vai contar também. Uma salva de palmas. Ela não se defendeu. A adoração fala por nós. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós estamos blindados pela glória. E você faz do diabo o teu secretário particular. Que isso, apóstolo? Está amarrado, é? Bota uma cadernetinha do lado e uma caneta. Quando você começa a adorar, o diabo diz, tem que pagar aquele boleto. Tu fala, valeu, rabudo. Agora eu já ia pagar com juros que já tinha até esquecido, mas agora eu vou pagar na data. Vou pagar amanhã certinho. Anota lá. E ele vai assim, tem que ligar para tua mãe. É, calça curta. Tem 2 dias que eu não ligo mesmo, minha mãe ia ficar triste comigo. Tu lembrou, né? Até Deus usa até o capeta para me lembrar das coisas que eu tenho que fazer. Aí tu bota lá. Anota, porque se você lembra que tem que pagar, o diabo te lembra assim, ó, tu tem que pagar um boleto. Aí tu fica orando, irmão, fica aquele negócio no boleto. Meu Deus, eu não paguei o boleto. Meu Deus, eu não paguei o boleto. Não paguei. Já roubou a adoração ou não roubou? Quando você anota, tu libera a tua mente e volta a adorar. Quem está entendendo? Diga para o teu irmão, tem que ter estratégia. Porque tu está nos pés de Jesus, tu tem que estar blindado pela glória. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E aí quando acha que ele está te atrapalhando, ele está trabalhando para você. Porque até ele sendo um demônio, ele ainda continua sendo um servo de Deus. Porque todas as criaturas são servos de Deus. São submetidas à vontade soberana de Deus. Todas. Quem entende isso, diga amém. Aleluia. Mas os tempos precisam ser respeitados. Eu preciso ter meu tempo com Deus. Um crente precisa ter tempo com Deus. Quem entende isso? Tempo tem que ser. A pessoa, ela quer sugar. Quem não assistiu a pregação de quarta-feira, assiste, irmão. Eu falei sobre ansiedade. Uma era de crentes que estão tomados por ansiolíticos. Aonde, eu vou falar também isso nessa pregação de hoje. Não é errado. Mas, irmãos, a Bíblia tem a paz de Deus para você. Mas as pessoas estão andando com um ativismo exacerbado de um lado e para o outro. Elas vivem em movimento, mas não vão a lugar nenhum. Elas não conseguem sentar para ler um livro, porque a sua mente, a síndrome do pensamento acelerado. Elas não conseguem refletir uma escritura, uma palavra, nem nada. Um vídeo tem que ser de 1 minuto, se for de 5 elas já não assistem. É as pessoas que estão com pressa para tudo, mas não estão indo a lugar nenhum. Tem pressa por pressa.
E as pessoas perderam o prazer de se assentar aos pés de Jesus, de ter um momento com Jesus. Irmãos, eu tenho que agitar minha vida, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Aí com isso o diabo vai ganhando ferramentas e ferramentas. Eu estou na igreja já tem um tempão, e até agora a minha porta de emprego não abriu, até agora meu marido se converteu. Quanto tempo está na igreja? Já tem 2 semanas. É mais ou menos por aí. Olha para o teu irmão e diga assim: ei, Deus não tem pressa. Irmãos, Deus não tem pressa. Pressa é característica de quem está atrasado. Deus não se atrasa, Deus está no tempo certo. Pressa é característica de quem está atrasado. Eu vou repetir. E Deus não se atrasa. Deus tem o tempo certo. Nós temos que nos adequar e nos alinhar ao tempo dele. Isso é maturidade, entender o tempo de Deus. Enquanto isso, eu estou blindado pela glória dele, porque eu estou aos pés dele. Saio dos pés deles para dar frutos, para trabalhar, para conquistar, para estudar. Mas enquanto eu sento nos pés dele, antes de tomar qualquer atitude, eu sou proficiente, eu sou dinâmico e eu sou eficaz, porque eu estou tomado e blindado por aquele que foi a primazia do meu dia, da minha vida. Os crentes estão fazendo tudo errado. Primeiro eles agem para depois pedir a orientação a Deus. Temos que investir tempo aos pés de Jesus. Amém? Olha para o teu irmão e diga: invista tempo. Invista tempo aos pés de Jesus. Os jovens hoje em dia, eles querem começar onde os anciãos estão terminando. Eles querem começar onde o ancião está terminando. E ele já quer começar a pregar com a mesma excelência de um homem que já prega ou ensina há décadas. Com toda a experiência, com toda a entrega. Você está entendendo? Deus tem tempo para todas as coisas. Irmão, Jesus poderia ter vindo aqui nessa terra já com 30 anos de idade? Poderia ou não? Poderia, porque Adão já nasceu com 20. Aliás, Adão tinha umbigo? Não, deixa isso quieto. Poderia ou não poderia? Poderia. A infância de Adão foi roubada? Deus já criou Adão com 20 anos de idade. O último Adão foi criança. E Jesus poderia ter vindo com 20 ou com 30 anos. Poderia ou não poderia? Ele deixaria de ser Deus? Ele viria com 30 anos e executaria seu ministério. Mas ele quis nascer porque até Deus respeita processos. Eu imagino Jesus, Maria botando de castigo. Vai ficar de castigo. Tinha o menino, filho de Deus, está muito desobediente. Que é isso? Jesus desobedeceu. Que aberração, irmão. Jesus é criança. Criança corre quando ele diz fica. Ela pula quando ele diz fica parado. Aí a ideia que você tem de Jesus, que Jesus já era um menininho com o cabelo partido no meio assim, com aquela cara de nerd, dando aula para a mãe dele com 2 anos. Não, mamãe, por obséquio, poderia me dar um Todd? Vê para o filho de pastor, irmão. Filho de pastor são mais abençoados, não é? Filho de pastor é filho de pastor, pode ver, está correndo por algum lugar. É verdade. Agora imagina ser filho de Deus. A infância dele que não deve ser. É, não é? É verdade. E as pessoas têm uma ideia. E aí Jesus passou por todas as fases, não foi? Se tornou adulto. Se batizou aos 30 anos de idade. E começou a exercer o seu ministério. Até o Filho de Deus respeita os processos. E os jovens de hoje em dia querem começar aonde os anciãos estão terminando. Um ministério começa pequeno, uma chamada começa pequena. Nós temos que respeitar isso, porque isso vai nos estruturando. O homem, ele é forjado cotidianamente. O homem, ele é montado, é um mosaico. Você só come verdura que tua mãe te ensinou. Tu só come carne que tua mãe te ensinou. Você é o que te ensinado todos os dias. E você vai chegar lá, mas você já começa tratando hoje. Você tem que ter tempo com Deus, tempo de oração, tempo de leitura de Bíblia, tempo de se expor ao conhecimento, adquirir conhecimento. Você vai chegar lá, mas não queira ser hoje o que você só vai ser daqui 20 anos. E só o tempo vai revelar isso. Você não vai conseguir antecipar isso. Ninguém lê um livro de 400 páginas num dia. Você não vai conseguir ultrapassar os processos. Tem que respeitar os processos, porque até o Filho de Deus submeteu.
E com isso, por não respeitar processo, pessoas estão passando por lugares que era para permanecer. E outras estão permanecendo em lugares que era só para passar. Eu estou falando de situações. Pessoas que estão trocando o que é momentâneo, o que é eterno, porque é momentâneo. Não entenderam nada. Depois querem agregar tudo isso a Deus, mas não é a Deus, é a falta de entendimento. É a falta de entendimento. Quem entende isso? Jesus, Júnior, anota isso aí. Grave no teu coração. E no caderno, para tu ler. Jesus não nos salvou imediatamente. Jesus não venceu imediatamente. Mas ele venceu definitivamente. Vou repetir. Jesus não venceu imediatamente, mas ele venceu definitivamente. Então se acalma, porque a tua vitória talvez não venha de forma imediata, mas ela vai ser definitiva. Seu marido vai se converter, vai ser para sempre. Seu filho vai se converter, vai ser para sempre. A tua prosperidade vai vir, vai ser para sempre. Aleluia! E é verdade. Você tem que entender, meu amado, que o tempo de Deus é o Kairos. É um tempo estabelecido por Ele mesmo para a sua glória, para glorificar. Ele estabeleceu um tempo por Ele mesmo, para fazer um milagre na sua vida para a glória dEle. Então é o Kairos. Quando a sua vida amadurece, que você conhece Ele, que você entende Ele, e o seu entendimento se alia ao tempo dEle, o teu milagre acontece. É o tempo dele, ele não está com pressa, mas também ele sabe que nós somos temporais. Mas ele só quer que você se alinhe a ele, você se adapte ao tempo dele. E o tempo dele, meu irmão, é uma resposta que só você pode dar. Quanto mais rápido você entender quem ele é e quem você é, quanto mais tempo você tiver aos pés dele, mais intimidade você vai ter. E mais rápido os processos vão acontecer na sua vida, mas ainda assim são processos. Pessoas passam anos no meio da igreja e nada Deus faz, nada acontece na vida deles. Será que Deus é tão sarcástico ao ponto de desgastar a pessoa orando todos os dias por algo e nunca receber? Elas oram, mas não estão respaldadas para receber, porque não se alinharam ao tempo de Deus, não amadureceram como Deus queria, não sentaram aos pés de Jesus, foram pragmáticas, sucumbiram ao sistema da rapidez de tudo. É tempo na presença de Deus, é tempo. Crente tem que orar. Crente que não ora vai se afundar, vai ficar na lama, vai ficar patinando. O crente tem tempo com Deus. Quando investe tempo com Deus, a glória de Deus te envolve, os pensamentos de Deus tomam os teus pensamentos, os seus pensamentos começam a dar voz, a voz de Deus, através dos seus pensamentos. Você começa a dar voz aos pensamentos de Deus, e Deus aos teus. Há uma conexão espiritual, e a tua vida começa a fluir. Sem tempo com Deus, você não vai conhecer Deus. Se você frequentar a igreja, você não vai conhecer Deus. Você vai aprender. Aliás, o poder de Deus não está na aglomeração. O poder de Deus não está aqui. O poder de Deus não está quando nos reunimos. Eu vou repetir. O poder de Deus não está quando nos reunimos. O poder de Deus está quando nos dispersamos. Aqui nós buscamos o poder de Deus, mas o poder de Deus acontece quando eu vou para a minha casa, quando eu vou para o meu trabalho. É lá que o poder se manifesta. Aqui eu recebo o poder. Mas o poder se manifesta não no meio da multidão, mas na dispersão da multidão. Porque cada um aqui tem uma realidade. Cada um tem uma história. Um tem um filho drogado, outro tem um marido cachaceiro.
Um só tem um marido religioso que não ama, que só despreza. Cada um tem uma realidade. Então aqui junto nós adoramos, e o céu desce, o Senhor nos empodera com a sua glória, mas o poder só se manifesta quando a multidão se dispersa. Por isso que a igreja acontece no trabalho, a igreja acontece quando está indo no meio do carro andando com o Uber, a igreja acontece, o poder vai se manifestando numa conversa sadia, o poder vai se manifestando no dentista, na mesa do dentista, o poder de Deus acontece na nossa realidade. Aqui nós buscamos, nos reunimos para congregar e buscar o poder. Quem está entendendo, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Olha para o teu irmão e diga, tudo vai passar. Diga, calma aí, espera um pouco, vai passar. Diga assim, nessa vida, tudo é passageiro, menos o Edivaldo e o trocador dele. O restante tudo é passageiro. Nessa vida tudo é passageiro. Só o motorista e o trocador que não é. O restante é passageiro. Você pode ficar tranquilo que essa luta vai passar. O problema é como você vai estar quando ela passar. Tem uma frase em inglês que diz: not pain, not gain. Not a pain, not again. Not a pain, not again significa não dor, não tem ganho. Sem dor não tem conquista. Se você está dizendo, você está derramando uma lágrima, você está orando, você está jejuando, está derramando lágrima pela tua célula, está derramando lágrima pelo teu casamento, está derramando lágrima, está derramando lágrima, e o diabo diz, está desperdiçando. Mas no livro de Salmos diz que o Senhor está guardando num odre todas as nossas lágrimas. O que para o mundo é desperdício, para Deus é adoração. Agora você perdeu uma grande oportunidade. Aleluia! E aí o Salmo diz assim: aquele que semeia com lágrima, com júbilo cegarão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo cegarão. Tem um outro salmo que diz assim: aquele que leva a sua preciosa semente, chorando e plantando e semeando, não voltará sem os seus molhos. Quando você derrama uma lágrima aqui de quebrantamento pelo sonho que você tem, quando você se joga nos pés de Jesus e começa a ficar se quebrantando ali, dizendo, eu tenho um sonho de ser pastor, Senhor, eu tenho um sonho de ir às nações, Pai querido, eu sou pequeno sim, mas o Senhor é grande, o Senhor pode me levar, Pai, eu sonho pela minha empresa, eu olho, Pai querido, eu sonho de ser mantenedor da obra, de sustentar missionários na África. Você tem sonho e você está ali aos pés de Jesus adorando Ele, porque tu sabe que só Ele pode realizar o teu sonho, e você começa a chorar e regar os pés dele. O diabo diz, está perdendo tempo, que desperdício de tempo. E Deus disse, calma meu filho, vai passar, é adoração, essa lágrima vai virar semente, e eu vou te entregar a tua vitória. Eu fico imaginando Paulo e Silas na prisão, depois de ter tomado 40 menos uma chibatada. 40 menos uma. Por que ele fala 40 menos uma? Por que ele não fala 39? Mas ele falou isso. Ele estava ali à meia-noite adorando. E ele começou, segundo Jorge Lucas, ele estava cantando essa música. Jorge Lucas, com 3 anos de idade. Ele falou assim, pai, aquela música que Paulo estava cantando na prisão. Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom, Shalom. Eu falei assim, era essa, Jorge Lucas? Ele era. Mas essa música significa a paz de meu irmão, a paz de meu irmão. Haverim é irmão, o meu irmão. Shalom é paz. Eu imagino Paulo e Silas lá depois de 39 chibatadas. Shalom Haverim, Shalom Haverim. E os presos, que desperdício, que religiosidade, fanático, beato, só vive na igreja. Pra que isso? Palhaçada. Shalom Haverim, as costas todas dilaceradas de lapada, ardendo. Meia-noite, as cadeias se abrem.
E o carcereiro se joga aos pés de Paulo pedindo luz e dizendo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O que é loucura para um, para outro é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você estiver deitado, sentado nos pés do Senhor, chorando, lavando os pés dele com as vestes, e alguém te criticar, não se defenda, deixa que Jesus dê a resposta. A tua transformação de vida vai ser a sua resposta. Os frutos que você vai dar em todos os ambientes, em todas as áreas, será a sua resposta. Deixa Jesus falar por você. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por um homem que não era apóstolo. As coisas que aconteceram no livro de Atos dos Apóstolos, os milagres, as pessoas que protagonizaram isso ali através de Deus, eles não tinham lido o livro de Atos dos Apóstolos. Eles estavam vivendo. Eles não leram igual eu li, igual você leu. A história se encarregou de contar a história deles. O que você precisa entender é que hoje existe na internet pessoas que entram para discutir o tempo todo e combater aqueles que estão dando fruto. Se dizem teólogos, mas são infrutíferos. E só vive perseguindo quem está dando fruto. Entra no meu perfil, no meu Facebook, desde quando eu tenho WhatsApp, desde quando eu tenho Facebook, acho que 2012, 2013. Entra lá e vê se tem alguma polêmica lá. Se eu posto alguma coisa polêmica, eu não me deixo levar pela moda. Eu tenho um caráter que é permanente em Cristo. As coisas que passam não podem roubar o meu respeito diante das pessoas. Entra lá no meu perfil e vê se eu tenho alguma coisa lá falando contra o homossexual, ou falando contra o coronavírus, ou falando contra o posicionamento de um líder ou de outro. Acabou. Se uma pessoa me chamar no privado e me perguntar o que o senhor acha disso, apóstolo, eu vou falar. Mas eu não vou expor minha ideia nem combater a ideia de ninguém. Eu não sou. Jesus não me chamou para ser advogado, ele me chamou para ser testemunha. Mas as pessoas, elas vão de perfil em perfil, porque são pessoas que gostam de falar, mas não são pessoas que agem. E eles usam como desculpa, sabe o quê? Que são zelosos pela palavra. Por isso que eles vão lá combater. Só que eles estão querendo tornar infrutífero aqueles que estão dando fruto, mas eles não vão conseguir. Invista tempo produzindo, dando frutos, em vez de ficar combatendo quem está dando. Fale do amor de Jesus e testemunhe o que Jesus tem feito na sua vida, em vez de criticar quem está dando fruto. Porque os Atos dos Apóstolos, Atos, não tem o livro das falácias dos apóstolos. Frase dos apóstolos. Crítica dos apóstolos. Atos dos apóstolos. Tem muitos teólogos aí que, se for juntar hoje, a gente vai colocar lá o registro dele. Livro das falácias de quem não dá fruto dos que se dizem isso. Chegou a igreja da igreja frutificar e dar o testemunho do amor de Deus para aqueles que estão perecendo. Quem está entendendo isso? E assim como esses homens que praticaram os atos, eles não leram o livro de Atos, mas a história se encarregou de contar a história deles. O que nós estamos fazendo hoje, a história vai se encarregar de contar. O que nós temos que nos preocupar é de começar a agir para que alguém amanhã conte a nossa história. Mesmo que a gente não tenha lido a nossa história, tem alguém lendo. A igreja parecia engraçada, não tinha porta, não tinha nada. Mas o povo recebia cura, libertação e transformação. Atos da Marcha, capítulo 1. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Temos que ter história de frutos para contar. Os apóstolos fizeram a parte dele, nós temos que fazer a nossa.
Quem está começando a entender a mensagem? Olha para o teu irmão e diga assim, amém. Então, irmãos, ficar aos pés de Jesus é adquirir intimidade e direcionamento. Quanto mais intimidade, mais você é guiado pela voz do Espírito Santo. Existia um homem que lia a Bíblia o tempo todo, estudava a Bíblia e se debruçava sobre a Bíblia para estudar. Mas ele não conhecia a palavra que ele lia. E ele foi buscar Jesus de madrugada. E quando ele chegou de madrugada, ele falou, mestre, o nome dele é Nicodemos, mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Aquele que nasce da água e do Espírito é como um vento que sopra, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, não é que você não vai projetar a sua vida, tu vai projetar, confiar em Deus, mas o seu hoje, você é guiado por Deus, Ele vai direcionar o que você vai ser amanhã. O que Ele sopra no seu ouvido, o que Ele bota na sua mente, o que Ele planta no seu coração, vai ser aquilo que você vai se tornar amanhã. Porque você sentou aos pés dele hoje, porque você adorou hoje, porque você confiou hoje. Por isso, irmão, não deixe que o tempo, nem trabalho, nem dívida, nem nada roube a tua preocupação, tire a tua paz e te tire dos pés de Jesus. Nem Marta, nem a irmã, e nem os 12, nem tua família, nem que exerce ministério. Ninguém pode roubar a tua adoração. Mas também não dê resposta arrogante para ninguém, porque quem adora está sensibilizado pelo momento da adoração. E ele deixa que Jesus dê a resposta. Daquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser a resposta. Olha para o teu irmão e diga assim, o que Deus vai fazer na sua vida será a resposta. Se você falar, vai soar arrogante, mas se você viver, vai ser algo triunfante. Ou a salva de palmas para o Senhor Jesus. Então, Paulo, ele começou a dissecar algumas coisas a respeito de estar aos pés de Jesus. E quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, olha, é loucura ser crente. Eu confesso para vocês. Mas eu estava conversando com o pastor Elcio hoje, eu falei assim, pastor Elcio, é loucura não ser crente. A lua estava bonita ali, bem bonita mesmo. Parecia até a lua do Todo-Poderoso, que ele joga assim e puxa com a corda. E ela vem assim. Eu falei, pastor Elcio, olha que coisa linda. Imagine que a terra, com todo o seu esplendor, né? Oceano, montanhas, cadeias de montanhas de cobre, tudo isso está dentro de uma bola e essa bola está flutuando no espaço, no vazio. É muito interessante. E ela não sai da órbita, ela está ali milhares de anos, ela funciona. Quem não vê Deus isso? Eu falei assim, quem não crê em Deus, que é louco. Mas tudo bem, o apóstolo Paulo diz o seguinte, nós cremos na loucura do Evangelho, porque, olha, ele diz assim, os gregos, ele foi pregar lá em Atenas, e quando ele chegou no Areópago, chamaram ele para discursar. E aí ele tinha alguns discípulos de Confúcio, de Platão, de Aristóteles, sei lá. E ali, lá no Areópago, eu estive lá, eu e a apóstolo estivemos lá no Areópago, lá em Atenas, numa caravana que nós fomos. E aí chegou lá, nós aprendemos mais ainda. Eu ali naquele ambiente comecei a pensar, gente, falaram que o tal de tagarela, um cara estava tagarelando na praça, ou seja, estava pregando o evangelho e chamaram, fala para mim o que você está falando. E aí Paulo fala. E aí quando ele escreve isso aqui, ele já tinha pregado em Atenas, e ele já tinha pregado para judeus e para grego. Para o judeu, era loucura o evangelho. Como é que o meu Messias morreu na cruz do Calvário se é ele que vai reinar eternamente? Para o grego, o evangelho é tolice, porque ele disse para Paulo lá, Paulo, a respeito disso, de salvação, de eternidade, a gente conversa depois. Até aí deu para te ouvir. Não é isso no discurso de Atenas? Até aí deu para te ouvir. Essas coisas outras a gente conversa depois. E aí Paulo diz assim, para o judeu, o evangelho é loucura. Para o grego, é tolice. Mas eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora sim tu pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. É loucura! O evangelho é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é loucura sentar aos pés de Jesus e ficar 1 hora orando. Não é loucura ler a Bíblia todos os dias. Não é loucura. Não é. Para o mundo é loucura, mas para nós é sabedoria de Deus.
O que eu falei hoje na escola de líder. A palavra ela serve para redarguir, fundamentar, tornar sábio, direcionar, prosperar. O apóstolo Paulo disse isso para Timóteo. Tudo você tem na palavra. Então, parar para orar e ler a Bíblia é sabedoria de Deus. Merece até outra salva de palmas, que eu gosto de pedir para aplaudir. É bom até que eu vejo aqui. Meu Deus, tem tanta coisa, Senhor. 3 páginas e o culto está acabando. Olha para o teu irmão e diga assim: as crises não afetam a nossa fé. As crises, elas revelam a nossa fé. As crises, elas não afetam o nosso caráter. As crises, elas revelam o nosso caráter. As circunstâncias não interferem na nossa fidelidade. A nossa fidelidade interfere na circunstância. A Bíblia diz que Mesaque, Sadraque e Abidnego estavam lá na Babilônia, junto com todos os judeus. Nabucodonosor fez uma imagem e disse para adorar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel, foram os únicos que não se dobraram. Significa que Daniel se dobrou. Aí a gente conta que Daniel foi jogado na cova dos leões, não foi? Todos que não se dobrassem seriam jogados na fornalha. Se Daniel não foi jogado, é porque se dobrou. Vou repetir. Alguém tem que servir de diferencial para nós. Lá na frente, quando ele teve a oportunidade de se adorar, ele preferiu ser jogado nas covas dos leões. Ele aprendeu com os amigos dele. Ande com pessoas que te influenciam a não negar a fé. Tem algum relato que Daniel se prostrou? Não. A Bíblia só evidenciou o fato heróico da fé daqueles que não se dobraram. Mas aqueles que se dobraram, a Bíblia ocultou. Senão teria que falar outros 2 milhões de judeus que tinham lá. Não só Daniel. Mas Daniel andava com eles, Daniel era um sábio e era um dos palácios. Se ele tivesse ficado de pé, ele também teria sido jogado. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele diz assim: ei! Vai se dobrar ou não? Rei, não. Vai ser jogado na fornalha. A crise revela o nosso caráter. Ela não muda. Tudo bem. Pode jogar. Só que é o seguinte. Eu não me dobro. E se Deus quiser fazer isso, me matar, Ele vai me matar. Mas de qualquer forma eu também não vou fazer. Nabucodonosor ficou furioso, irmão. Mandou manietar eles, mandou prender eles pelas mãos e pelos pés. E disse: aqueça a fornalha 7 vezes mais. O mais valente de todos os soldados da Babilônia foram levar eles e morreram ao levar eles, com o vapor da fornalha. O mais valente, o mais forte. Quando jogaram lá, Nabucodonosor ficou olhando. Sabe o que eu fico imaginando? A crítica que eles sofreram. Quantos creem nisso? Tinha rabinos, líderes de sinagoga ali de joelho para a imagem. A Bíblia diz que Nabucodonosor levantou uma estátua de 30 metros de altura, da altura do Cristo Redentor. Ele mandou calçar, leia o texto, ele mandou calçar, pavimentar com pedras um espaço de 20 quilômetros para lá, 20 para lá, 20 para lá, de maneira que a Babilônia era um império, e o império governa sobre nações, e ele ordenou que todo o império subisse para adorar, todos os povos que estavam debaixo do governo da Babilônia, 20 quilômetros para lá, 20 quilômetros para lá, uma multidão, e no meio dessa multidão inteira, todo mundo de joelho, só 3 pontinhos em pé lá atrás. Pega meu binóculos aqui um instante, não estou acreditando no que eu estou vendo. Traz eles. Eu fico imaginando um rabino de joelho, um rabino.
Esses jovens gostam de se aparecer, quer ser melhor que todo mundo. Eu fico imaginando o colega dele dizendo: palhaçada, rabino fulano de tal, bem arrudar, bem não sei o quê, o filho de não sei de quem, rabino se ajoelhou, e esse jovem quer ser melhor do que todo mundo, vai morrer de bobeira. Que falta de sabedoria, que falta de sabedoria. A Bíblia diz que a gente não pode dobrar o coração. Eu só estou dobrando o joelho quando eu levantar o meu coração inteiro de Jesus. Teve muitas pessoas com monólogos de infidelidade. É aquelas pessoas que na hora, tem nada a ver roubar o patrão, nada a ver. Sabe por que tem nada a ver? Deus conhece o meu coração, Ele sabe da minha necessidade. O que importa é aqui, ó. As pessoas começam com monólogos, começam a conversar com elas mesmas, e elas se autorizam a pecar, elas se autorizam a sair do ambiente da adoração, elas se autorizam, e sem perguntar a Deus, uma conversa que ela teve com ela mesma, e ela acha, e ela começa a se liberar para fazer o que é errado. Eu fico imaginando vários outros falando: manda esses caras sentar, senta aí, cara. E o cara em pé: senta aí, cara, olha pro rabino falando de tal, tu quer ser superior a ele? Cara, não tem nada a ver com ele. Ele pode ser o maior pregador da face da terra, eu não vou me dobrar. Então amarra ele, esse soberbinho, esses arrogantezinhos, amarra eles, joga eles na fornalha. E aí Nabucodonosor olha e diz assim: vem cá, não foram 3 que nós jogamos? E amarrados, lê o texto, nós jogamos amarrados, foram 3, por que eu vejo 4 e todos eles estão livres? Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que quando você passa uma luta no seu ministério, aquilo que não te mata, desata o seu ministério. Aquilo que não te mata, desata, porque eles foram lá atados. Existem coisas na nossa vida que nós estamos atados. Quando a gente usa a linguagem assim: você vai passar no seminário autorizado a multiplicar e Deus vai te desatar. Deus só desata quem está atado. Existe crentes que estão atados em algumas situações que Deus permite você ser jogado na fornalha, não para te matar, mas para te desatar. E quando você sai de lá, você sai melhor do que entrou. E quando você estiver passando uma luta, e quando você estiver passando uma dificuldade, e quando você estiver passando uma luta muito grande, não reclama, somente se coloca na posição, porque Deus está desatando o seu ministério. Foi para a internet ficar discutindo com quem está em trevas? A luz não discute com as trevas, ela acende. E as trevas se dissipam. A trevas não se critica, não se critica as trevas. Acende a luz, ela se dissipa. Discutir com as trevas: suas trevas, tu está no escuro, suas trevas. Eu vou continuar a treva. Quão trevas vocês são! Por isso Jesus não disse: não critique as trevas. Jesus não disse, ele disse: seja luz. Se luz não fala, luz não abre a boca, luz entra, luz conquista, luz expande, luz cresce. Quem entende isso? Quantos são luz de uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! E você está recebendo. E quando você for saindo, se dispersando, o poder vai acontecendo. Você recebe o poder, mas ele só vai se manifestar na dispersão. Cada um na sua realidade, cada um no seu problema, cada um na sua situação. Deus está desatando, Deus está quebrando cadeia, Deus está expandindo, Deus está nos levando ao crescimento maior, Deus está nos levando além, Deus está nos levando para lugares altos. Segura a onda, Vinícius. Tem mais uma pérola aqui. Posso? Se a minha esposa concordar, a gente é um só. Então, pronto. Estou dentro do horário. Quando só termina 9, são 8h30. Eu estou marcando aqui. E eu vou gastar cada minuto aos seus pés. Vocês não vão embora cedo, eu vou valorizar o culto hoje. Mas todos vão sair daqui com milagre. Quantos creem?
Jonas vai pregar o meu evangelho. Jonas, vai lá. Eu não vou para Tarsis, vou correr, se enfia debaixo do navio, lá no sótão do navio, vou para Tarsis. A Bíblia diz que o navio começa a sacudir, quase derrubando. O capitão do navio chega lá embaixo, vê ele dormindo, olha para ele, ô dormente! Chama ele de dormente. Ô dormente! O navio está quase partindo ao meio, nós já jogamos até nossa comida fora e você está dormindo, irmãos. Esse sono não é normal, esse sono é o sono da depressão. Onde o mundo está acabando e a pessoa está a poder de tranquilizante, o nome disso é refúgio da alma. Eu vou dormir e ver se o problema passa. Quando tu acorda, o problema está pior. Mas quando você adora o Senhor, Ele está resolvendo o seu problema. Quando você se joga aos pés do Senhor, Ele está resolvendo o teu problema. Está com problema, vai adorar. Vou tirar um cochilo aqui, quem sabe Deus me dá uma revelação, quem sabe Deus me dá um sonho. Será que eu acordo, eu recebo alguma notícia? Quando tu acorda, está pior ainda. E alguém te acorda e diz, acorda dormente, acorda tu que dormes. Jogam ele para fora, ele não ora, ele não fala. Sabe por que ele não quis ir? Ele não quis ir, irmão, porque ele tinha raiva dos assírios, porque os assírios entravam todo dia lá. A história diz isso. Os assírios acabou com o reino do norte. Os assírios destruíram o reino do norte, provavelmente mataram o amigo de infância dele, o cara que jogava bola de gude com ele, mataram o primo dele, talvez mataram o pai dele, e ele sabia que Deus ia salvar os assírios, os ninivitas, a capital da Síria. E ele sabia que Deus é misericordioso, ele não quis ir. Deus foi lá e vai lá pregar. E ele foi. Ele não orou para dizer Deus. Ele não tentou um momento de diálogo com Deus. Ele não chegou a falar com Deus. Deus, tu está querendo fazer uma tarefa difícil demais para mim. Esses homens me feriram, esses homens me magoaram. Eles mataram meu primo, meus amigos, meu tio que eu amava, que era quase um pai para mim. Eu não quero ir lá. Deus iria te convencer aí. Deus ia trabalhar na sua vida. Mas ele não orou. Mas quando ele foi parar no fundo da barriga do peixe, ele orou. Meu irmão, às vezes nós não ouvimos Deus e só oramos quando estamos nos lugares mais escusos. Ele ora 3 dias, sai, Deus coloca ele lá, ele prega para os assírios. Depois ele vai para um lugar bem alto e fica olhando e diz assim, vão destruir a cidade. Deus vai destruir a cidade. Deus não destruiu nada. E ele ficou revoltado porque Deus não destruiu. E Deus fez nascer uma boboreira, a boboreira cobriu ele da noite para o dia, aquela sombra gostosa. No outro dia Deus matou a boboreira e ele ficou com pena da boboreira. Como é que pode uma boboreira tão bonita dessa? Cresceu num dia, morreu no outro. Deus olhou para ele, Jonas, tu não entendeu nada. Você está com pena de uma planta que nasceu no dia e morreu no outro, mas você não tem dó de 25 mil homens que se arrependeram do seu pecado, e eu vi crescer cada um deles. E Deus começou a trabalhar com Jonas. E sabe o que eu entendi com isso? Eu entendi que Deus não levou Jonas para Nínive, para Jonas mudar Nínive, porque Deus poderia mandar qualquer um no lugar de Jonas. Deus levou Jonas para Nínive mudar Jonas. Deus não se importa em mudar uma cidade, Deus se importa em mudar um homem, para depois mudar uma cidade. Tinha coisas que só Nínive podia fazer por Jonas, quebrar o orgulho dele. Só Nínive, ele tinha que encarar a sua ferida, ele tinha que encarar a sua dor. Deus colocou ele de frente e disse, o problema não é salvar Nínive, porque aquela terra já está preparada para o arrependimento. Se eu mandar qualquer um lá, eles vão se arrepender. Eu estou mandando você, porque eu quero mudar o teu coração. Eu quero dizer para você, o desafio que Deus te deu, não é para mudar as circunstâncias, é para mudar você. A circunstância vai te mudar, porque aquilo que você não consegue mudar, te muda. Aquilo que foge do teu poder, da tua autoridade, aquilo que você não consegue mudar, Deus vai usar para mudar você. Deus vai usar para mudar você. E quando essa dificuldade passar, você vai ser melhor, você vai ser mais crente, você vai ter mais fé, você vai ser mais humilde, você vai ser mais reflexivo, você vai ser melhor. Vinícius,